obrigado, Espírito Santo de Deus. Abençoa, Espírito Santo de Deus, esse momento. Abençoa minha mente, a minha alma na transmissão dessa palavra. Abençoa a mente, o coração de quem vai receber essa palavra. Seja agora, de manhã, 5 horas, ou seja, um outro dia, um outro horário. Em nome de Jesus. Queridos, nós começamos o livro de Gênesis e nós já estamos no livro de Isaías. Queridos, é um sermão expositivo, embora seja curto o tempo que eu tenho com você, eu estou expondo a você a palavra de Deus por capítulo. Isso é muito riquíssimo. Essa palavra vai trazer a você um crescimento espiritual, um fortalecimento para a sua alma, para o seu caráter, vai trazer para você uma nova história. E a nossa meditação hoje é em Isaías capítulo 3, que fala sobre os juízos preparatórios. Olha como Deus começa falando em Isaías 3:1. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento. Olha, gente, Isaías 1:19, Deus fala com eles assim: se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Mas agora Deus fala que ele ia tirar deles o sustento. Tudo por causa do momento que eles estavam vivenciando. Olha, o versículo 5 diz assim: e o povo será oprimido. Gente, será que isso não está acontecendo hoje, hein? E o povo será oprimido, um será contra o outro. Será que isso não está acontecendo hoje? E cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Gente, será que isso não está acontecendo hoje, gente? Que coisa, hein? Então, um contra o outro, o que é isso? Olha só, o Altíssimo, querido, havia organizado Israel em uma sociedade justa. Esse era o plano de Deus, que fosse uma sociedade justa, por meio de suas leis. Só o que aconteceu, queridos, é que o povo, eles se desviaram dos principais valores morais, éticos, espirituais. Será que hoje a nação brasileira ou o mundo não está desviado dos princípios éticos, dos princípios morais, dos princípios espirituais? Então nós vemos que a mesma corrupção e a mesma pressão daquela época, queridos, é a mesma de hoje, certo? Porém, de uma forma muito mais exacerbada, ou seja, hoje está pior. Então, injustiças, violências, desrespeito, são algumas coisas que a gente pode ver hoje. Tenho certeza que você já viu. Então, olha, quantos jovens hoje zombam do mais velho? Eu já fui chamado por alguém mais jovem, um velho maluco. E olha que eu não tinha nem 60 ainda, hein? Queridos, os filhos não respeitam os pais. Será que isso está acontecendo hoje? O jovem não respeitando o mais velho? Será que isso está acontecendo hoje, queridos? Alunos insultam professores. Será que isso não está acontecendo hoje? Ah, queridos. Então, amados, nós vemos a criança sofrendo abuso sexual. Isso aí nem se fala, né? Olha, então, amados, e tem os crimes brutais contra a mulher, então hoje nem se fala. Coisas que estão deixando pessoas aterrorizadas. Então, irmãos, isso mostra o quanto a criatura, o quanto o homem está longe de Deus, longe do seu Criador, e vive totalmente dominada pelo seu mal. É o que está sucedendo hoje. Então, amados, sabe por que isso? Isso é consequência da rebelião da humanidade, queridos,
contra Deus. O versículo 8 e 9 fala assim: porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porque a sua língua e as suas obras são como o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, publicam os seus pecados como Sodoma, não os dissimulam, ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. Querido, isso aqui era o que o povo de Israel estava fazendo, o povo de Judá estava fazendo, o povo de Deus estava fazendo. Então aqui Deus fala assim: ai da sua alma, porque os maus desígnios e as más ações muitas vezes se evidenciam por meio do semblante. Pelo semblante você nota. Então, amados, um exemplo disso acontece com Caim quando assassinou seu irmão, lá em Gênesis 4:6. Se você for no canal Leles, você procura lá Gênesis 4:6, fala quando aí o Caim matou Abel, mudou o semblante dele. A humanidade está com o semblante mudado. Isso mostra que a face reflete o bem, a face reflete a paz, reflete a alegria, mas da mesma forma que traz transparecer a inveja, o ódio, a maldade. O que a sua face está mostrando? Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Elas veem em você alegria, elas veem em você paz, elas veem em você vida com abundância, elas veem em você a vida de Cristo. Muitas vezes as pessoas se preocupam em pregar com a palavra e esquecem que a nossa fala vai irradiar também a presença do Senhor Jesus. O versículo 13 fala assim: o Senhor se levanta para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. Olha aí, queridos, o Senhor entrará em juízo contra os anciãos do seu povo, contra os seus príncipes, é que fostes vós que consumiste esta vinha, o espólio do pobre está em vossas casas, que tendes vós que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres. Será que isso acontece hoje? Será que o pobre não está sendo moído, queridos? Então aqui fala que o Senhor se levanta. O que está acontecendo no mundo? É como se estivesse acontecendo isso aqui, o Senhor se levantasse. Aqui fala que Deus se levantou para ver a maldade, a impiedade, o que estava se sucedendo, queridos. Então aqui nós vemos que Deus estava disposto a pleitear o seu tribunal. Ele estava disposto, queridos, porque os réus eram os anciãos, os príncipes, os responsáveis pelo desvio do povo. Aí aqui está. O povo estava desviado, mas Deus iria contra os príncipes, iria contra os anciãos, iria contra os sacerdotes, iria contra aqueles que tinham que tomar uma postura e não estava tomando. Por isso, querido, que o Espírito de Deus me levou nessa pandemia a tomar essa postura de estar aqui para transmitir a você uma palavra de Deus. Porque como sacerdote eu não posso me calar, eu tenho que denunciar, eu tenho que mostrar, e essa é a verdade. Esse momento que o mundo passa, como se Deus tivesse levantado para levar a nação a tomar uma postura, uma posição e se voltar para Ele. Você vê que o Brasil está querendo fazer carnaval em plena pandemia. Isso aí não faz Deus se levantar contra a nação. Então, amados, a injustiça, os maus tratos, a opressão fazem, irmãos, Deus ficar indignado, entenda isso. Isso faz o Senhor, nosso Deus, ficar indignado e por isso, então, Deus aqui ele fala que iria derramar a sentença dele contra Judá e Jerusalém. Gente, se Deus iria
derramar a sentença dele contra o povo dele, imagine contra os ímpios. O Novo Testamento fala que Deus começa o seu juízo na casa de Deus, ou seja, ele começa na igreja, ele começa entre o seu povo. Então, veja que ao mesmo tempo em que Deus imputa o pecado ao que os transgride a sua lei, pois conhece cada ato e intenção do ser humano, no mesmo tempo, queridos, Deus determina como juiz o veredito sobre a iniquidade. E o versículo 16 diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam, andam com o pescoço erguido, lançando olhares impotentes, a sensualidade. E quando andam, caminham saltando, fazendo um tilintar com os seus pés. Então você vê que naquele tempo as mulheres já andavam, né, de uma forma que ia chamar a atenção. Será que hoje não está ocorrendo isso, queridos? Portanto, o Senhor fará tinhoso o alto da cabeça das filhas de Sião, porá a descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés, toucas, adornos, os pendentes, braceletes, estolas. Eu quero que você entenda uma coisa. Tem igreja que pega esse texto aqui para dizer que é pecado a mulher usar colar, brinco, essas coisas. Aqui Deus deixa claro. As mulheres estão usando tais coisas, mas para chamar a atenção sensual e levar os homens ao pecado. É isso que nós temos que entender. Certo, queridos? Às vezes, como tem homem também que faz certas coisas para chamar a atenção. Viu? Então, amados, aqui ele está falando das filhas de Sião. É que se refere às mulheres do povo de Judá. Elas haviam sido contaminadas, olha só, pelo orgulho, pela arrogância, e mostravam por meio dos seus opulentos adornos o seu andar do pescoço erguido, um gesto que significava superioridade, né? Então as mulheres estavam ali e tal. Então, mas a excessiva preocupação com a aparência exterior e o desprezo pelos preceitos sagrados, é o que eu falei. Elas valorizavam aqui e deixavam o preceito sagrado. É por isso que Pedro fala para a mulher chamar a atenção, não dessa forma, mas na sua alma, no seu espírito, no seu caráter. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, autor e consumador da nossa fé, nós te damos graças pelo dia que o Senhor fez. E aqui a tua palavra, Isaías, mostra que o Senhor iria se levantar contra Israel, contra Judá, pelo fato deles terem virado as costas para o Senhor. Mas esse mesmo povo, o Senhor prometeu a eles que se eles quisessem ouvir, eles iam comer o melhor dessa terra. A esse povo, o Senhor prometeu a eles que ainda que o pecado deles fosse como a escarlata, a carmesim, iria se tornar branco como a neve. Meu Deus, que o teu sangue nos lave, nos limpe e nos purifique de todo pecado. Que essa tua palavra, através do poder do teu Espírito, possa expor o nosso erro, a nossa falha, o nosso pecado e nos levar a posicionar, andar na presença do Deus Todo-Poderoso. E que teu sangue, ó Cristo de Deus, nos lave, nos limpe, nos purifique de todo pecado. Amém? Deus abençoe você grandemente. Hoje na nossa igreja nós temos a Santa Ceia. Não fique sem participar. A Santa Ceia é o principal culto de uma religião cristã. Que Deus abençoe você poderosamente. Olha, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão maravilhosa do Espírito Santo, seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração.